Bem, pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais uma oportunidade, onde nós poderemos aprimorar o nosso conhecimento na área da apologética. Afinal de contas, este canal é feito para você crescer na graça e no conhecimento. Este canal é feito para você pensar, para você ponderar, para você se aprimorar espiritualmente e não permitir que o inimigo te engane. Hoje eu vou apenas fazer uma constatação de um vídeo que eu já fiz, que eu já dei esse alerta, de um problema que está acontecendo na organização adventista do sétimo dia. É um problema sério, mas que vale a pena você prestar atenção. Eu vou ler aqui uma declaração muito polêmica que foi circulada aí nas redes sociais de um pastor adventista que sempre está indo lá no programa Vejam Só, que tem uma certa autoridade dentro do movimento, e ele fez aqui algumas colocações bem complexas. Então eu quero mostrar isso tudo para você, mas tudo isso depois da nossa vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está aí conosco em mais uma rica oportunidade. Não sei se você tem acompanhado aí algumas polêmicas envolvendo problemas internos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero aqui, nesse momento, ler uma declaração de um dos pastores que sempre está indo lá no programa Vejam Só, que vive representando a organização em alguns momentos específicos. Ele se chama Patrick Siqueira. Eu até fiz um vídeo sobre algumas colocações liberais que ele fez. Bem, ele colocou há poucos dias atrás no seu Facebook, se não me engano, mandaram aqui o print screen para mim, onde ele diz assim: bom dia, queridos. Estou pondo aí na tela. Peço orações por mim nesse momento, para que Deus me dê sabedoria perante um tribunal de inquisição hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está passando por várias crises administrativas, teológicas e espirituais. E tem mandado vários pastores fiéis à palavra embora, ao invés de enxugar a máquina, diminuir o número de departamentos que são praticamente irrelevantes aos grupinhos e igrejas simples, que são a maioria. Então veja aqui, olha, esse parágrafo aqui eu já fiz um vídeo sobre isso. E eu disse que há uma crise espiritual e teológica dentro da Igreja Adventista. Eu não citei administrativa porque também não me interessa. O nosso caso aqui é teologia apologética. Então, crises que venham no teor teológico e espiritual, a gente analisa. Questão administrativa, aí eu não imagino que nenhuma organização viva sem essas crises. Embora eu não sei qual é a envergadura dessa crise, tá? Não vou nem entrar no mérito porque eu não fiz essa pesquisa. Mas a questão teológica e espiritual eu já tenho feito pesquisas. E aqui é o seguinte, tá vendo aqui essa Bíblia? Essa aqui é a Bíblia White, eu já mostrei para vocês, eu já fiz um vídeo sobre ela. E o que esse pessoal da Bíblia White defende? Eles defendem uma volta ao adventismo primitivo. Então aqui, antes de eu continuar, eu quero colocar 3 grupos que eu detectei dentro da Igreja Adventista atual. Então o primeiro grupo é esse grupo aqui da Bíblia White. É o pessoal do IAGE, do Instituto Agrícola de Evangelização e também do MV, o Ministério de Missionários Voluntários. Ambos têm canal no YouTube. Isso que eu estou falando é público, não é velado, não estou falando nada fora do que está lá. Você que me assiste pode ir lá e conferir. Então, esse pessoal, inclusive, eles nem aceitam mais as traduções feitas pela casa publicadora, na qual eles acusam que as traduções dos escritos da Ellen G. White, da profetisa, não são assim fidedignos ao original. Por isso que eles lançaram essa Bíblia. Veja, não é a casa publicadora que lançou essa Bíblia, foram esses indivíduos da igreja, ligados à Igreja Adventista ainda, mas separados internamente, espiritualmente falando. Dentro do bojo adventista eles estão à margem. O líder, que é o Daniel Silveira, que é um dos autores dessa Bíblia, o coordenador dessa Bíblia, ele foi excluído da Igreja Adventista.
Eu também fiz um vídeo falando disso. Então esse é um grupo, é o grupo mais ortodoxo, mais radical, que quer trazer o adventismo para aquele adventismo whiteano, raiz. Nós temos também um outro grupo, que é o grupo do senhor Leandro Quadros, Rodrigo Silva, Ivan Saraiva, que é o grupo moderado. Esses daí querem pegar aquele adventismo mais grosseiro, mais bruto e aveludá-lo e colocar cera sobre ele. Sabe, na Idade Média, quem comprava arte não comprava essa obra pela manhã, mas sim ao meio-dia, com o sol a pino. Por quê? Quando a obra de arte tinha uma falha, os vendedores dessas obras pegavam cera e passava, e a cera, onde tinha ali um defeito, ela fazia o defeito desaparecer. Mas o comprador sagaz, inteligente, ia ao meio-dia, pegava aquela obra, deixava 5, 10 minutos no sol quente do meio-dia, e aquele sol derretia a cera. Então, se a obra tivesse algum defeito, apareceria. Se a obra fosse original, fosse boa, não teria nenhum problema. Isso gerou aí, nessa questão de obra de arte, uma palavra que nós usamos muito hoje na nossa língua, que é a palavra sinceridade, ou seja, sem cera, sem coisas encobertas. Mas esses indivíduos, que esses televisivos da Novo Tempo, o que eles querem fazer? Eles querem fazer justamente isso. Eles querem enfeitar o adventismo primitivo, porque se nós formos analisar na íntegra, na letra, o que Ellen G. White profetizou e o que fizeram os pioneiros adventistas, uma pessoa de bom senso não fica na seita. É só ter um pouco de bom senso. Mas eles estão o quê? Eles estão aveludando as heresias, aveludando a pessoa de Ellen White, inclusive até a estética, a própria imagem da profetisa que nós temos hoje nas revistas, na televisão, não é aquela do começo do século XX. Eles mudaram a imagem dela para ela ser aveludada, ela ser aprimorada esteticamente para parecer viável para a atual sociedade. Então esses daí defendem, sabe, o certo equilíbrio, enfeitando esse adventismo primitivo. E eu cito aí de novo, o senhor Leandro Quadros, o senhor Rodrigo Silva, o senhor Ivan Saraiva, o senhor Sérgio Monteiros e outros aí dentro do adventismo. E nós temos o terceiro grupo, eu não sei se o Patrick faz parte desse grupo, que é um grupo que gostaria que a igreja desse um passo além e abandonasse Ellen White e abandonasse algumas heresias que há dentro do adventismo. Além das profecias de Ellen White, uma coisa que pega muito é a doutrina do juízo investigativo. Qualquer pessoa que estuda isso sabe que não dá para tolerar essa heresia. Não aceitaria. Então esse grupo aí, eles não querem mais viver esse engodo do juízo investigativo, esse engodo da profetisa. Eles gostariam que a igreja se libertasse disso. Então veja, 3 grupos. O primeiro grupo, mais radical, mais ortodoxo em Ellen White, ou seja, o whiteano. O grupo televisivo da Novo Tempo, entre eles Leandro Quadros e etc., querendo aveludar esse adventismo ortodoxo primitivo. E o terceiro grupo que quer abandonar essas coisas, que quer ir além, né? Que quer deixar a profetisa e as suas heresias, entre elas o juízo investigativo, que é intragável. Essa é uma análise. Continuando aqui o que ele escreveu. Acham que são donos da obra de Deus e agem como ditadores. Fui fiel a Deus e sua palavra e não me curvo ante a autoridade humana corrompida por modelos materialistas de mercado. Eu sempre disse aqui no canal que o adventismo é um produto, e um produto maquiado. Sabe quando a gente vê aquele produto assim no cartaz, e você vai na loja e não é o produto que você viu no cartaz? O adventismo é mais ou menos isso. Ele continua: não aceito a lei da mordaça que o DSA, que acho que é o Departamento da América Latina, do Adventismo na América Latina, impõe a seus obreiros, nem as mentiras e covardias de Ayrton Keller, que pede a cabeça de pastores sem mesmo antes conversar pessoalmente com eles. Essa foto aí que eu estou botando no vídeo, na sua tela aí para você ver, esse é o Ayrton Keller, é o pastor presidente
da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América Latina. É a divisão sul-americana, tá? É a divisão sul-americana, DSA. Então, queridos, isso é muito grave. Olha o que esse Patrick está falando do presidente da América Latina da seita. Ele está dizendo que ele é mentiroso e covarde. Então, isso tudo que eu estou aqui explicitando para você está público, eu não estou inventando nada, mas olha bem o que está acontecendo aí. E aí, tem muita gente que acha o adventismo florido e tal. Não se engane. O adventismo é uma seita, o adventismo está cheio de heresias e o adventismo está dividido, além de tudo. Então, o meu conselho para você que está assistindo, que é adventista, chegou a hora de você sair, querido. Chegou a hora de você abrir os olhos para o que está acontecendo. Tem coisa que eu também não posso falar aqui, porque eles vêm atrás de mim, eles me processam, eu não vou falar, só estou falando que é público. Mas você precisa sair fora desse movimento. Você que está pensando em se ligar a esse movimento, mais uma oportunidade de você não ir para esse caminho. Procure uma igreja evangélica, uma igreja séria, uma igreja que ame a Bíblia, apenas a Bíblia. E você que está aí, que vive pulando de galho em galho, cuidado, porque dizia sabiamente a minha santa vozinha que macaco que pula de galho em galho, uma hora o galho quebra e ele se dá muito mal. Então, tá aí. Eu estou dizendo aqui sempre para vocês observarem os fatos, eu digo a verdade. Eu já peguei muitas coisas que, por exemplo, o Leandro Quadros disse, que não é o que a doutrina oficial da igreja diz, ele está enfeitando aquilo. Então fique atento. Outro dia o adventista falou para mim, o canal do Dr. Rodrigo Silva chegou a tantos milhões de inscritos. Isso não significa nada. Eles são atores de uma novela que não existe. De uma novela que é uma ficção, que é o Adventismo do Sétimo Dia. Então está aqui meu recado, eu espero que você possa captar a mensagem, sai dela, povo meu, diz a palavra, e que você não seja engodado por esse enredo que até pastores que vão à televisão e representam a instituição estão falando que está acontecendo interiormente, ou seja, o tronco está muito mais apodrecido do que se imagina e eles vivem apontando o dedo para os outros, mas interiormente quem está apodrecido é o próprio adventismo. Tá aqui meu recado, se gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.